Sabe aquele tipo de anime que te deixa intrigado e curioso? Mas não apenas isso, ele te faz quebrar a cabeça em todos os episódios, e cada minuto de cena que você vê a mais, ele alimenta aqueles mistérios anteriores e cria pelo menos mais uns 3 novos. E que quanto mais você pensa, mais complexas as coisas ficam. Esse é Tengoku Daimakyo. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre esse anime dessa temporada, o anime que está sendo lançado nesse momento. Vamos comentar ali sobre os primeiros episódios, sobre mais o primeiro episódio, um pouquinho ali do segundo e tudo mais, pra te dar aquele gostinho. Caso você, por acaso, não esteja assistindo esse anime ainda, é sem sombra de dúvidas um dos melhores animes da temporada e possivelmente um dos melhores do ano. De todos os que estão sendo lançados nesse momento, é um dos que mais me chama a atenção, porque ele é diferente em muitos aspectos. E se você não viu nada ainda, vem comigo que eu vou te apresentar essa jornada. Começa o primeiro episódio do anime, temos ali uma instituição. Vemos crianças, garotos, garotas, a gente não sabe exatamente o gênero de cada uma dessas pessoas, inclusive esse é um dos temas interessantes aqui e que a gente usa para tentar bolar teorias em torno de tudo. Eles estão dentro de uma certa cúpula. Basicamente, crianças jovens que estão ali estudando, né, vivendo dentro desse lugar também, e não tem contato algum com o mundo externo. E vemos esses jovens interagindo entre si com esse ar um pouco duvidoso, aquele clima que você não entende muito bem se eles entendem o que está acontecendo. E paralelamente temos a montagem de outro núcleo. Esses dois núcleos sempre são acompanhados na história. O núcleo das crianças dentro da cúpula e o núcleo de 2 pessoas andando pelo mundo fora dessa cúpula. Essas 2 pessoas são o Maru e a Kiruko. Eles estão ali caminhando por um mundo que aparentemente está completamente destruído. Temos o cenário apocalíptico muito bem ilustrado, com todas as construções destruídas, tudo mal acabado, a vegetação crescendo por cima das coisas, muita destruição, e você não sabe exatamente o que aconteceu. Pelas conversas dos 2 personagens, podemos ver que há algum tempo atrás ocorreu um evento que eles chamam de A Calamidade. Essa calamidade teria transformado esse mundo nessas ruínas e tornado a sociedade civil uma coisa que não existe mais. Apenas pessoas sobrevivendo isoladamente, cada um em seus cantos, que de vez em quando cruzam esses seus caminhos, mas nem sempre de maneira amigável. Durante o primeiro episódio mesmo, vemos pessoas que estão ali tentando fazer mal a esses 2 personagens, mas eles acabam saindo melhor. Temos ali habilidades físicas muito interessantes dos 2, né? Os 2 conseguem lutar muito bem, tanto a Kiruko quanto o Maru, eles lutam bem e tem uma arma diferente. Kiruko utiliza uma arma que é uma arma estranha, mas é extremamente poderosa. Não atira balas, não usa pólvora, não é como uma arma comum. É uma arma que é movida a pilha e dispara um certo tipo de laser. E você fica simplesmente se questionando o que aconteceu para que essa arma fosse criada e qual o contexto de tudo isso. Em paralelo, voltamos ao núcleo das crianças na cúpula. Dessa vez temos 2 personagens ali com bastante destaque, Tokyo e sua amiga, que estão trazendo um questionamento importante aqui. Eles simplesmente não têm nenhum contato com o que aconteceu lá fora, então não sabem de nada, não sabem como que é o mundo fora dessa cúpula. E então estão ali se perguntando. E essa pessoa traz um ponto importante. Quando ela pensa em querer ir lá pra fora, 2 pessoas aparecem em sua mente pra ajudá-la. E uma dessas pessoas parece muito com Tokyo. Tokyo-kun? Encho-sensei. Vemos também que existem alguns adultos dentro dessa cúpula, mais especificamente uns 2 ou 3 adultos e uma velha, e eles estão ali conversando com o Tokyo, que não consegue dormir e tá pensando como que é o mundo lá fora, mas simplesmente oferece um remédio pra ela e chama ela pra dentro, e você não faz ideia do que vai acontecer.
それは時代くんが考えたの? Enquanto Maru e Kiruko estão andando por aí, continuam sua jornada pelo mundo e descobrimos então um pouco dos objetivos desses personagens. Kiruko é basicamente uma pessoa contratada para proteger o Maru, certo? Ela fazia guarda-costas, estava ali acompanhando as pessoas para conseguir chegar em algum lugar e conseguir dinheiro com isso. E o Maru é essa pessoa importante que precisa ser protegida até chegar no paraíso dos tomates. Esse é um termo importante, eles estão buscando esse paraíso dos tomates. Vemos no começo desse episódio que muitos tomates estão plantados dentro daquela cúpula e você já começa a querer ligar uma coisa na outra, ok? Mas segurem essas informações. E quando eles estão ali hospedados na casa de uma senhora, né, que ofereceu ali a hospedagem, eles estão pagando um preço razoável, é mencionado que existem monstros comedores de homens. E isso seria um perigo que eles conhecem que existe nesse mundo fora das cúpulas. Aquela senhora tenta entender a relação entre esses dois personagens, eles contam ali que não são irmãos, não sei nada do tipo, por mais que o Maru chame a Kiruko de mana, né, eles não são ligados por sangue, não são nada, são apenas pessoas que estão trabalhando juntas ali em prol desse objetivo e vão dormir. Só que eles acabam adormecendo cedo demais. E depois vemos então a dona da casa com uma espingarda, enquanto aparece um monstro extremamente tenebroso do lado de fora. Um monstro com muitos olhos, com uma espécie de bico, penas e muitas pernas. Surge então o comedor de homens. Esse aqui é o final desse primeiro episódio, mas assim, esse anime, ele deixa todo mundo completamente maluco. Por quê? Porque você tem ideias durante tudo. Como você tem muito background de experiência com outras histórias de apocalipse, com outras histórias de mundo distópico, com tudo mais, você tenta utilizar a sua experiência para tentar imaginar o que acontece para frente. Ah, tem a cúpula que tem tomates, e eles estão procurando a terra dos tomates, e aí os tomates vão estar ligados com isso, com aquilo outro, mas nunca é tão simples, nunca é tão direto. Inclusive, faço aqui o convite pra você, se você ficou interessado, se você está acompanhando Tengoku Daimakyo, todas as segundas-feiras estamos assistindo juntos esses episódios e fazendo teorias. Isso no nosso canal da Twitch, certo? Tá aqui esse link maravilhoso. Todos os dias tem live na Twitch falando de anime, falando de outras coisas, falando de tudo, falando da vida. Mas tem os dias que a gente assiste anime e Tengoku Daimakyo está na lista. Toda vez a gente assiste e já desvenda um monte de coisas que eu nem vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoiler, porque tem gente que vai ver esse vídeo e não assistiu nada do anime. Mas assim, é um anime que ele consegue plantar muitas dúvidas e misturar muitas coisas. A gente tem inicialmente já esse ponto das crianças que estão dentro dessa cúpula. Tem um ponto logo no comecinho, assim que começou a primeira cena, eu achei interessante a vestimenta desses jovens, porque eles estão usando ali uma roupa de um uniforme escolar, só que eles estão usando a bermuda, que geralmente é utilizada por homens no Japão, certo? Por garotos na escola, e a parte de cima é o uniforme de sailor feminino. Então existe essa mistura. E você fica o tempo inteiro, eu posso até durante esse vídeo ter trocado o pronome dos personagens durante vários tempos, porque você não sabe se é um garoto, se é uma garota, se por acaso não tem gênero. É uma coisa assim que você vai descobrir, eu ainda não descobri nos episódios que lançaram, então você fica nessa dúvida. E o anime te coloca isso de propósito, não é simplesmente colocado ali por coincidência, não é simplesmente uma escolha de design avulsa, é uma escolha de design que tem uma função narrativa. Tanto a temática de gênero vai ser trazida mais pra frente aqui, dentro do anime em si, eles vão trazer isso, vão discutir em outros pontos que não são relacionados diretamente às crianças na cúpula, mas que vão impactar, querendo ou não, quanto outras coisas. Por exemplo, existia um momento do primeiro episódio que o personagem ali estava fazendo um desenho no caderno. Desenhando ali esses peixes com muitos braços. E depois, um pouquinho mais pra frente, a gente vê numa cena pós-créditos, pra começar outro episódio, que esse monstro existe.
esse monstro peixe cheio de braços. E os comedores de homens não têm apenas uma forma, que os comedores de homens são diversificados, que são todos tenebrosos da mesma forma, com membros a mais, com partes de corpo misturadas, etc. Mas aí você fica pensando, tá, esse cara desenhou esse comedor de homens. Ele desenhou esse peixe com braços e ele existiu. Ele projeta esses bichos, o que ele imagina se torna realidade? Ele não tem nenhum contato com o mundo exterior, ele não faz ideia do que acontece lá, mas será que tem alguma conexão? E os desenhos desse personagem são muito importantes para isso. A gente vê logo no primeiro episódio que tem uma parede cheia desses desenhos no quarto da Tokyo. Temos ali a parede com uma pessoa que tem 4 corpos e apenas uma mente. Tem ali umas espécies de anjos voando juntos. Temos ali uma baleia voando por ali, que a gente já viu essa baleia no encerramento ou na abertura também. E outras coisas importantes. E cada uma delas tem um significado para dentro do anime. Às vezes não foi revelado em sua completude ainda, mas tem. E é importante porque as coisas vão se complicando cada vez mais. Temos apenas essa pista de que a pessoa que libertaria eles lá de dentro seriam 2 pessoas e uma se parece muito com a Tokyo. E vemos ali claramente que o Maru, olha o Maru do lado da Tokyo, é basicamente Tokyo de cabelo comprido, né? Um cabelo um pouco mais longo. E nem dá pra dizer que é Tokyo menino, porque você não sabe se a Tokyo é realmente a Tokyo ou se é o Tokyo. E de qualquer forma, é só o cabelo um pouquinho mais comprido. Os cílios são idênticos, os olhos são idênticos. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí tem outra pista, porque dentro dos desenhos da parede tem um ovo com 2 pessoas dentro desse ovo. E aí você começa a teorizar. São irmãos gêmeos que foram separados? Estão buscando ali se unir? Ele precisa chegar lá para acontecer alguma coisa? O que está acontecendo nesse anime? As coisas vão sempre escalando e aumentando. E eu digo aqui que é um dos maiores mistérios que a gente tem nos últimos tempos. E o jeito que o anime consegue desenvolver isso faz com que o mistério não seja apenas misterioso, mas realmente muito bom. Você fica intrigado por tudo e cada vez mais as complicações aumentam. Você descobre alguns pequenos detalhes da calamidade por enquanto, como a época que isso aconteceu, quando que isso aconteceu, por que a Miruko não é exatamente quem diz ser ou quem ela se apresenta como sendo inicialmente, o que aconteceu no passado dessa personagem também. O que isso pode ter a ver, por exemplo, com os uniformes que os personagens utilizam dentro daquela cúpula e como isso pode estar relacionado com alienígenas, com robôs, com demônios, com experimentos científicos, com o que mais você consiga imaginar com a sua bagagem de histórias apocalípticas, porque a gente vive num presente em que isso é muito utilizado, e eu acho isso interessante quando a obra consegue fazer. Não apenas ser uma história de ficção, mas uma história de ficção que entende que você, como espectador, tem o conhecimento de outras obras de ficção. Então, quando ela mergulha nesse sentimento e ela abraça, ela sabe que você vai ficar tentando teorizar, e ela vai brincar com você o tempo inteiro, em cima de qualquer expectativa ou de pista falsa que a própria história te dá, se torna realmente um mistério diferenciado. Esse é um dos animes que eu mais tô gostando esse ano e com certeza vai ficar marcado aí como um dos melhores animes do ano. Quem sabe da história? Talvez esteja exagerando? Talvez, mas isso você só descobre com a gente todas as segundas-feiras assistindo esse anime pra teorizar junto, e vem com a gente porque a gente já conseguimos estabelecer todo o parâmetro baseado em praticamente nada, mas conseguimos e está garantido. Então, fica esse convite, seja pra Tengoku Damakyo, pra qualquer outro anime, pra One Piece, pra um monte de coisa que a gente vê junto, venha com a gente e acompanhe esse hype.